Boa noite, é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Acho que é o terceiro ano que eu venho aqui na Urbana. É terceiro, Isaac? Terceiro, né? Terceiro ano que eu venho. Fico muito feliz de estar aqui. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Jó capítulo 6. Nós vamos ler o texto à medida que a gente for passando pelos assuntos aqui do sermão. A gente vai dividir o capítulo e a gente vai lendo juntos, devagar. Mas permita-me começar com uma referência histórica, né? Os Miseráveis é um romance escrito pelo dramaturgo francês Victor Hugo, publicado em 1862. Por mais que a história foque na vida do personagem Jean Valjean, é uma personagem muito intrigante na história chamada Fantine. Fantine é uma jovem em miséria absoluta, que vivia única e exclusivamente para sustentar sua própria filha depois que ela é abandonada pelo homem que ela amava. Por ser mãe solteira, no entanto, ela acaba perdendo o emprego e se vê acabando prostituída a fim de conseguir algum recurso para cuidar da filha. Ela acaba não conseguindo uma sobrevivência digna e tem que se entregar às coisas mais terríveis, como vender os próprios dentes, acaba presa injustamente, morre de tuberculose e é jogada em uma cova pública. Enquanto a história de Jean Valjean, no começo do livro, vai progredindo e crescendo, a história de Fantine é uma história de derrocada cada vez maior. Fantine é Jó. Fantine é uma jovem sonhadora, cheia de planos e objetivos, mas a vida tomou dela tudo o que ela tinha. Era uma vida difícil. Em um dos trechos do livro, na página 280, na edição da Cossack Naif, perto do fim da história da Fantine, o narrador diz algo sobre Fantine que poderia ter saído das páginas do livro de Jó. O texto diz assim: no ponto a que chegamos desse doloroso drama, nada mais restava a Fantine do que possuía outrora. Tornando-se lodo, ficou como mármore. Quem tocar sentirá o frio que a invade. Ela passa, tolera-nos e nos ignora. É a imagem ao mesmo tempo da desonra e da severidade. A vida e a ordem social disseram-lhe a sua última palavra. Tudo o que tinha de lhe acontecer já havia acontecido. Tudo experimentou, tudo suportou, tudo sofreu, tudo perdeu, tudo chorou. Resignou-se, com essa resignação que se assemelha à indiferença. Como a morte se assemelha ao sono. Não evita coisa alguma. Não crê em coisa alguma. Que as nuvens todas se descarreguem sobre ela, que todo o oceano passe por cima de sua cabeça, o que importa é uma esponja e embebida. É isso que ela acredita. Mas é um erro pensar que o destino se cansa e que se pode chegar ao fundo do que quer que seja. O que são, porém, esses destinos impelidos nessa confusão? Para onde se dirigem? Por que agem dessa maneira? Bom, aquele que o sabe penetra toda essa sombra. Ele é único. Chama-se Deus. Na pena do escritor francês, nós temos a história de uma mulher que recebeu tudo o de mais terrível que a vida podia dar. E a resposta é que ela sequer sabia o motivo. O único que sabia o porquê de tanta miséria, de tanta desgraça, de tanta dor, o único que sabia o motivo desses oceanos passarem por cima da cabeça dela, o único que sabia a razão dela ser a esponja embebida de sofrimento, o único que sabia era Deus. Deus sabe por que Fantine passou por tudo isso. E Deus sabe por que nas nossas histórias nós passamos por tudo isso. Muitos de nós nos sentimos esponjas embebidas em sofrimento. Fantine não sabia por que foi enganada. Fantine não sabia por que foi expulsa. Fantine não sabia por que foi abandonada. Fantine não sabia por que estava tão doente. Ela não sabia porque tinha que vender os dentes, os cabelos e o corpo para sobreviver. Ela vivia na mais profunda e absoluta miséria e não sabia por quê. Só quem sabia, segundo o narrador, era Deus. Quando a história foi adaptada para musical, em 1980, por Arlan Bombil, Fantine aparece cantando uma música que não está no livro, mas que está no musical, chamada I Dream a Dream. Eu sonhei um sonho. Ela canta o seguinte na música: eu sonhei um sonho em um tempo passado, quando as esperanças eram grandes e a vida valia ser vivida. Eu sonhei que o amor nunca acabaria. Eu sonhei que Deus seria misericordioso.
Eu era tão jovem e não tinha medo quando os sonhos eram realizados. Nenhuma música sem ser cantada, nenhum vinho a não ser degustado. Mas os tigres vêm à noite, com suas vozes suaves como o trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles tornam os seus sonhos em vergonha. Mas existem sonhos que não podem ser sonhados. E existem tempestades que não podem passar. Eu tive um sonho. Que minha vida seria tão diferente desse inferno que eu vivo. Tão diferente do que agora. Tão diferente agora do que parecia ser. Agora a vida matou o sonho que eu sonhei. Jó encarna a miséria de quem foi abandonado. Jó encarna a dor e o sofrimento daqueles que sentem que os tigres vieram à noite e mataram todos os sonhos de possibilidade de vida. No entanto, diferente de Fantini, Jó não é abandonado como mãe solteira pelo seu romance juvenil. Jó se sente abandonado pelo próprio Deus. Os tigres vieram à noite e mataram todos os sonhos de Jó. Ele era um homem íntegro e fiel, e perde os seus filhos, perde os seus bens, perde a sua esposa, perde a paz no lar com sua esposa. Jó perde tudo. Jó está em lamento, ele perde a sua saúde. E do homem mais rico passa a ser essa grande esponja embebida de sofrimento. E então Jó recebe amigos. Amigos que aparecem, amigos que sentam, amigos que passam uma semana em silêncio em respeito ao seu lamento. Mas então amigos que o acusam. Mas então amigos que o tratam como um pecador. Ele é o primeiro que fala, é o mais velho, e ofende Jó. E diz algo que vai se repetir ao longo de todo o livro. Diz que o sofrimento de Jó vinha por culpa dele. O sofrimento de Jó era por causa do seu pecado. E nós temos aqui uma cena deplorável. Jó sofrendo dores terríveis, e os seus amigos aparecem não para fornecer consolo, mas para chutar um cachorro morto. Jó acaba precisando justificar o próprio lamento. No capítulo 6 do livro de Jó, ele faz isso para os amigos. No capítulo 7 do livro de Jó, ele faz isso lamentando a Deus. Existem 5 coisas aqui no texto que nós aprendemos sobre aquilo que Jó diz em lamento aos seus amigos, que talvez nos ajudem a compreender os nossos momentos de lamento e os momentos de lamento de outras pessoas. Então, por favor, me acompanhe na leitura. A gente vai olhar para 5 blocos de Jó, capítulo 6. O primeiro bloco nos ensina que o lamento de Jó era menor que a sua dor. Isso está nos primeiros 4 versículos de Jó capítulo 6. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó diz que a sua queixa é menor que a sua dor. E veja, isso é uma coisa que nem sempre nós estamos preparados a lidar. Porque muitas vezes nós achamos que o que a fé vai gerar em nós é o extremo oposto do lamento. Então, alguém morre, mas você tem fé, então você fica confiante e feliz. Você adoece, mas você tem fé, e você fica efusivo, cantando louvores. A gente acha que não existe espaço para tristeza, para lamento e para dor quando vivemos debaixo da fé. Mas muitas vezes o que a fé vai fazer não é te tirar da depressão, mas é te fazer ter um quadro depressivo menos grave. Às vezes o que a fé vai fazer não é te dar alegria e cantos de riso no meio do velório. O que a fé vai fazer é que você não se desespere enquanto chora. O que a fé vai fazer nem sempre é te dar uma experiência de falta de dor, mas sim limitar o alcance daquela dor dentro do teu coração. É por isso que Tiago fala que existem pessoas na igreja que choram, e enquanto choram, oram, e então recebem irmãos que choram com quem está chorando. O nosso papel, muitas vezes como igreja, tentando encorajar as pessoas, acaba sendo confundido com o papel de não permitir que as pessoas sofram. Enquanto a fé, muitas vezes, pode fazer com que nós resistamos às dores com alegria, outras vezes, a fé vai se limitar a não permitir que a gente fique tão triste como poderia ficar. O que Jó entende é que o seu lamento não é tão grande quanto aquilo que ele poderia lamentar diante da dor que ele sofre. E veja, se a gente lê Jó capítulo 3, e Jó fala sobre seus desejos de morte, Jó fala sobre a sua dor, Jó fala sobre esse sentimento de abandono,
Diante daquilo que Jó sofreu, quem julgaria aquele homem? Bom, Elifaz julga aquele homem, seus amigos julgam aquele homem, e quantos de nós julgaríamos esse homem? No texto bíblico, a gente não julga. Na vida, à nossa volta, nós somos rápidos em criticar todo aquele que assume palavras precipitadas diante da dor. Muitas vezes nós não somos preparados para ver as pessoas sofrerem. Nós não somos preparados para sofrer também. E a gente acaba sendo instrumentos de mal àqueles que são muitas vezes exemplos de fé. 2 anos atrás, eu estava nessa igreja. E eu estava pregando também em alguns momentos. E no sábado à noite, eu fui comer pizza na casa de um irmão aqui da comunidade, com alguns dos presbíteros, alguns membros da igreja. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Um áudio, uma mensagem. Eu levantei, fui num cantinho. E era a Karine. Karine é uma jovem senhora lá da igreja, estava grávida, nasceu o Arthurzinho, filho dela, com o Lucas, amigos de muito tempo. Ela disse, pastor, eu estou mandando mensagem e tal, porque a gente descobriu que o Arthurzinho nasceu surdo. Ele não escuta, está fazendo testes, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e a gente está meio triste, está meio mal, mas a gente queria que o senhor soubesse o que está acontecendo e tudo mais. Voltei para comer pizza. Né? E eu não tinha decidido que eu ia pregar no domingo de manhã. E eu disse, Karine, mandei uma mensagem breve para ela e disse, eu vou te mandar um link do culto amanhã e eu queria que você assistisse. Eu vou pregar para vocês. E eu quero pedir perdão porque eu não preguei para nenhum de vocês naquele domingo. Não é? Eu preguei para o Lucas e para a Karine. E eu expus Jó capítulo 1. E preguei Jó capítulo 1. E mandei o link para eles agradeceram o sermão. E com muita luta, depois de 2 anos de batalha, eu conheci um casal que eu não conhecia. Eu conhecia 2 amigos, jovens, cheios de sonhos, mas que tiveram visitas de tigres à noite. E que, diante da criança que tanto desejaram, nasceu uma criança com um problema. E lutaram, e foram pesquisar, e descobrir o que é que tinha acontecido, e muitas possibilidades, e muitos exames, e muito dinheiro. Eu conheci um casal que enfrentou muitos desafios médicos sem murmurar, sem lamentar, sem culpar a Deus. Mas eu também vi um casal em dias tristes, que pediam às vezes orações com tons desanimados. E talvez fosse muito fácil dizer, mulher, não desanima não. Que é isso? Cabeça para cima, cabeça erguida. Que é isso, cara? Fica firme. Pelo menos ele está vivo. É surdo, mas pelo menos parece ser uma surdez que não é tão severa. Você não pode lamentar, você não pode ficar triste. E veja, às vezes, claro, a gente está diante de pessoas dramáticas que precisam de um choque de realidade. Alguns sofrimentos são absolutamente injustificáveis. Mas nós não podemos ser insensíveis a dores reais. Porque até os que têm fé, muitas vezes fraquejam. Até aqueles que têm esperança e força no sofrimento, às vezes aguentam firme por anos, por tempos, até uma hora não aguentar mais. E a gente está diante de seres humanos à nossa volta que possuem dores que provêm de Deus. Deus nos coloca em situações de sofrimento. A linguagem de Jó é que flechas venenosas vindas de Deus estavam cravadas nele e que o seu corpo ainda sorvia, ainda bebia desse veneno. E Jó está dizendo que os amigos dele talvez ainda fossem também parte dessas flechas. Jó estava vivendo terrores que provinham do próprio Deus. Não apenas as dores da vida machucavam Jó, mas o que parecia ser o abandono de Deus. Ele sofria principalmente porque ele acreditou que Deus estava contra ele. E quando nós sentimos que o nosso sofrimento representa o abandono do próprio Deus, as nossas palavras muitas vezes são palavras precipitadas mesmo. Às vezes nós falamos o que não devíamos mesmo, mas há um Deus maravilhoso que recebe orações precipitadas. Há um Deus maravilhoso que ouve reclamações injustas. Há um Deus maravilhoso que permitiu que fosse escrito e que inspirou a escrita de Lamentações de Jeremias. Nós estamos diante de um Deus que não está nos céus esperando a nossa falha para nos pegar. Nós não estamos diante de um Deus que está só esperando a gente usar as palavras erradas para então nos pegar no pulo do gato. Então nos punir, então nos repreender. E chegaremos lá no último dia e ele terá o livro dizendo aqui, no dia que teu filho morreu, você chorou e sofreu. Aqui no dia em que seu casamento acabou, suas palavras não foram de gratidão e de esperança. Aqui, no dia do câncer, você não olhou para frente com esperança. Nós temos um Deus tão maravilhoso, tão incrível,
tão diferente dos líderes e dos poderes humanos, que não nos pune quando as nossas palavras estão contra ele. Eu sou pastor de uma igreja, existem outros pastores nessa igreja, e eu tenho certeza que alguns de vocês já disseram coisas horríveis para eles. Eu já ouvi coisas horríveis de irmãos da minha igreja. E pouco tempo depois, esses mesmos irmãos me chamavam para conversar, mandavam mensagem no Zap e diziam: pastor, me perdoa. Foi uma vez num jantar difícil, uma conversa complicada, ouvi coisas altamente injustas de gente que amei e cuidei. E saí mal daquela conversa. Antes de eu entrar no carro, tinha um textão no meu WhatsApp. Eu já estava preparado antes, só pode. Pastor, pelo amor de Deus, me desculpa. Volta aqui, que eu pequei contra o Senhor. E Deus, e veja, eu sou um humano, pecador, falho, que às vezes tem vontade de trocar uns tabefes com gente. Eu digo: pelo amor de Deus, claro que eu volto, claro que você está perdoada, claro que está tudo bem. Eu sou o seu pastor. Uma vez eu tinha um plano de saúde nacional, caríssimo, e eu não tinha como pagar direito. E sabe que existe a maldição do plano de saúde, né? Você cancela e você adoece. Então o plano de saúde nacional estava ficando muito caro, eu mudei de idade, subiu o preço, eu disse: Isa, não tem como. Aí eu cancelei o plano de saúde. 2 semanas depois eu vim pregar em São Paulo e eu, como sempre, adoeci. Fui bater no hospital mal e não estava tudo indo bem. Eu cheguei na sala do médico meio tonto e o médico foi colocar um negócio ali para ver minha garganta. Eu vomitei na mão do médico. Imagina um homem adulto casado vomitando na mão de outro homem. É um negócio tão... Eu fiquei com uma vergonha horrível. Eu disse: doutor, pelo amor de Deus, me perdoe. E ele fez assim com a mão. Nem deixou eu falar. Eu sou médico. Você está doente. Vai vir alguém aqui e vai limpar. Eu estou com uma luva, eu vou trocar. Tá tudo bem. Você pode vomitar em mim. Porque eu sou médico. Membros da igreja às vezes são injustos com a gente. E às vezes as coisas se resolvem fácil porque nós somos pastores. Nós estamos aqui para pastorear ovelhas que às vezes vão nos morder e faz parte. E nós temos um Deus que é muito melhor que qualquer médico, que é muito maior que qualquer pastor. Que muitas vezes as nossas palavras serão insensatas e injustas contra Deus. Não deveriam. Não estou dizendo que você deveria fazer isso. Eu estou dizendo que às vezes o sofrimento nos leva a isso. E há um Deus maravilhoso que mesmo em nossas palavras precipitadas, diante do sofrimento que Ele nos dá, nos recebe com graça. E nós às vezes não conseguimos ser como Deus. Não conseguimos ter o mesmo espírito que Deus tem para perdoar, para esperar, para receber, para restaurar. Aqueles que estão com os joelhos vacilantes devem ser restaurados. Aqueles que estão enfraquecidos devem ser fortalecidos, animados e não destruídos, porque nem sempre as palavras possuem a teologia exata para aquele momento do sofrimento. Porque não possuem a voz de esperança necessária para aqueles dias. Nós ouvimos tantas histórias maravilhosas de pessoas em momentos de dor e sofrimento que, na verdade, consolam os outros e têm esperança. Lá na nossa igreja temos várias histórias de pessoas no leito de morte que consolavam seus parentes e pregavam o evangelho. E nós imaginamos que quando chegar a nossa hora, seremos desses que estarão morrendo, mas falando da fidelidade de Jesus. Mas quando eu me vi com medo de morrer na pandemia, no hospital, com uma agulha na minha veia, e a cada 5 minutos passava uma maca com um saco preto. Na 10ª maca, eu acho que eu não conseguia consolar ninguém. Eu só conseguia imaginar que minha filha ia ficar sozinha, que minha esposa ia ficar sozinha. Comecei a anotar a senha das contas bancárias no celular para mandar para minha esposa. Comecei a ficar nervoso. Meu Deus, tanta coisa que eu deixei no meio do caminho. E a gente imagina que quando chegar a nossa hora, não, eu serei daqueles que consolarão. E às vezes a gente é daqueles que precisa ser consolado no meio do sofrimento. O que nós precisamos é nos preparar para o dia mau. Mas entender que quando o dia mau vier, há um Deus misericordioso disposto a receber e a cuidar de nós, mesmo com nossas palavras nem sempre são justas com Ele. Porque a gente sabe que depois que fala algumas coisas, a gente vai parar e dizer: ó Deus, como eu sou insensato. Como isso não representa a verdade de como as coisas são. Às vezes a gente está de joelhos e diz: Deus, eu me sinto tão abandonado. Deus, eu me sinto traído. Deus, eu me sinto ferido. Deus, por que é que o Senhor não resolveu isso? Eu não entendo, Deus. E há um Deus maravilhoso que permite que nessas orações, que em orações injustas, nós possamos perceber o que é que Deus realmente queria tratar no nosso coração no meio daquilo tudo. Agora, em segundo lugar, o lamento de Jó era o esperado em um sofrimento tão extremo. Não deveria ser tratado como surpresa. A gente vê isso no versículos 5, 6 e 7 do capítulo. Ele diz: será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva?
Ou será que o boi berra junto ao pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. O que ele está dizendo aqui é que quando nós estamos em boas situações, nós ficamos felizes. Bom, em momentos bons a gente fica bem, até o jumento zurra perto da relva. Até o boi berra junto ao pasto. Mas em situações de sofrimento é normal lamentarmos. Ele diz que é como comer coisa insossa, como comer uma comida ruim, é como beber clara de ovo. Jó resume a sua situação como a situação de fazer careta enquanto come algo repugnante. Em 2017, eu fiz uma pesquisa com moradores de rua, em que eu tentei me misturar com pessoas em situação de desabrigo. E tentei fazer parte do que elas faziam. Tentei pedir esmola, dormir na rua uns 2 dias, fiquei lá sentado com eles, e eu tentei comer lixo um dia. Tentei comer lixo. Eu não consegui. Antes de eu colocar alguma coisa na boca, eu vomitei. Não pelo gosto, não cheguei a provar, mas pelo conceito. Isso aqui é o resto de alguém. É o resto de alguém. O Jó está dizendo que ele teve ânsia de vômito diante do que ele comia. Jó está dizendo que ele estava sendo repreendido por vomitar ao comer o lixo. Ele estava sendo repreendido por sofrer diante da dor. Nesses últimos 3 anos eu participei de muitos velórios. Nos últimos 30 dias eu preguei em 3. Pessoas morrem muito comumente. E crentes costumam ter uma postura muito firme em velório. Choram, lamentam. Semana passada eu preguei no velório de um congregado da nossa igreja. Ele perdeu a mãe de forma absolutamente surpreendente. De um dia para o outro ela estava bem de saúde, então ela faleceu. E ele estava chorando. Mas ele chorava enquanto cantava louvores de glórias ao Senhor no violão. E quando eu saía lá do cemitério, havia um outro velório. E haviam pessoas em profundo desespero. Não havia nenhum líder religioso ali perto. Pessoas estavam completamente destruídas. Mas todos estavam sofrendo. O sofrimento vai trazer dor. Mas, claro, existem formas diferentes de como nós sofremos. Mas você chegaria num filho que perdeu a mãe, e o repreenderia por chorar? Onde está a tua fé? Tua mãe está com Jesus. Por que você está chorando se tua mãe está com Jesus? E a gente, às vezes, trata as pessoas como se fossem completamente transcendentes. A gente olha para a divindade de Cristo e esquece a humanidade de Cristo que chorou diante da morte de Lázaro. E a gente tenta teologizar de uma forma que Jesus pareça menos humano. Não, Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Porque a gente parece não permitir que Jesus chore como pessoa. Que ele sofra diante da morte que entrou no mundo por causa do pecado. Queridos, nós vamos chorar. Nós vamos sofrer. E nós precisamos estar prontos para cuidar daqueles que sofrem e que choram. Será que você consegue amar quem toma atitudes insensatas por causa da dor? Será que você consegue ter paciência com quem, por causa do sofrimento, acaba agindo de forma errada? Às vezes a pessoa falta 2, 3 cultos diante do lamento, e ao invés de a gente ir buscá-la com misericórdia, a gente vai buscar com o porrete. Pessoas que às vezes entram no gabinete com muito sofrimento, maltratadas em outras igrejas, às vezes maltratadas por causa da vida, e tudo que a gente quer gerar nelas é que elas parem de falar sobre a sua dor, que elas não têm o direito de sofrer. Porque Deus é bom, não foi Deus que fez isso com elas. Você não pode culpar Deus por nada disso. É o Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco, que diz que se a gente quer que alguém ria, a gente precisa contar uma piada. A gente não pode mandar alguém rir. Se a gente quer que as pessoas vençam o seu sofrimento, a gente não pode mandar elas pararem de sofrer. A gente precisa apresentar o caminho para vencer o sofrimento. Mas tudo que nós queremos são respostas rápidas. Eu duvido que os amigos de Jó conseguiriam fazer Jó parar de falar o que falava com 2 ou 3 trocas de conversas, de algum aconselhamento ali naquele momento. Eles precisavam amar Jó, cuidar de Jó, pastorear Jó. Mas eles simplesmente tentam resolver Jó. E muitos dos nossos problemas é que a gente às vezes acha que o sofrimento não é esperado diante da dor. De que as pessoas não vão lamentar diante de momentos extremos da vida. E é normal que as pessoas lamentem. Quando as pessoas não lamentam diante da dor, é sobrenatural. Não é natural. Quando as pessoas ficam firmes diante da morte, não é uma coisa natural, é um milagre. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que nós não podemos esperar que seja perfeito em nós sempre, porque nós somos imperfeitos e pecadores. Agora, em terceiro lugar, um ponto importantíssimo do texto que nós estamos lendo
é que o lamento de Jó não faz Jó negar a Deus. A gente vê isso no versículos 8 a 13, aqui de Jó capítulo 6. Ele diz o seguinte: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e eu saltaria contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Veja, vamos ler de novo a segunda metade do verso 10. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho força? Por que prolongar a vida se meu fim já é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Queridos, Jó está repetindo o que ele faz no capítulo 3. Jó está pedindo para morrer. E o lamento de Jó é terrível, ao ponto dele desejar o fim da própria vida. Jó entende que já está no leito de morte. Jó entende que não tem retorno para ele. Jó não acha que existe a possibilidade de ele ter um tratamento. Jó não acha que algum remédio pode curá-lo. Jó acredita que está à beira da morte. E tudo que ele deseja é morrer logo, porque ele não aguenta mais tanta dor. E mesmo querendo morrer, Jó diz que não nega as palavras do santo. E aqui nós temos algo muito profundo sobre o desejo de morte de Jó. Jó quer morrer para diminuir o seu tempo de sofrimento. Mas Jó também quer morrer porque ele tem medo de negar as palavras do santo. Ele permanecer mais tempo naquele sofrimento. Jó entendia que ele não era de ferro. Ele temia que Deus continuasse chutando o cachorro morto. Ele tinha medo de negar a Deus. E ele faz uma oração que a gente fazia nos meus tempos de Assembleia de Deus. A gente orava 5 da manhã no círculo de oração e dizia: Deus, se for para eu me desviar, me mata. Deus, eu prefiro morrer que sair dos teus caminhos. E diante do sofrimento, Jó pode ser confundido com um suicida aqui. Mas Jó, nas suas ideações de morte, fala algo muito profundo. Mais sofrimento viria. E enquanto ele estivesse nessa vida, ele só conseguia vislumbrar as próximas dores. Como canta Elomar, talvez um dos grandes compositores baianos, na cantiga do Estradar, ele diz que já visitei os 7 reinos onde eu tinha que cantar, 7 didais de veneno eu traguei sem pestanejar, e mais duras penas só eu vendo outro cristão para suportar. Já passei por tantas provas e ainda tem prova a enfrentar. A gente passou muita coisa. A gente olha para trás e vê o que a gente já enfrentou na vida, quanta dor, quanto sofrimento. Mas quantos sofrimentos novos Deus ainda não preparou para a gente. Nós já sofremos, a gente traga o veneno das flechas de Deus. Nós somos esponja embebida como Fantine em Os Miseráveis. Mas eu tenho uma certeza, é que ainda existem coisas por vir. Sofreremos ainda mais, irmãos. Eu estava discipulando o casal da minha igreja recentemente. Estava eu e minha esposa falando e dizendo: cara, todos nós vamos passar por 2, 3, 4, 5, 10 momentos extremos na vida. Todos nós passaremos. Uma doença terrível, uma briga irreconciliável, um momento de caos financeiro. Nós todos passaremos por momentos muito extremos. É fato. Se não conosco, com alguém que nós amamos. E nós precisamos nos preparar para esses momentos. Eles virão. Nós não podemos ser encontrados fragilizados no momento da batalha. Mas às vezes, quando nós passamos pela dor, tudo o que nós queremos é encerrar ela. Nós passamos pela dor e lutamos para que a dor desapareça. Jó preferia morrer do que passar mais tempo ali, porque Jó não conseguia acreditar que ele aguentaria mais tempo fiel, sofrendo tanto. Jó é um homem até humilde, não é? Ele acredita que a sua fé não resistiria diante daquela dor. Eu não acho que o sentimento de Jó é correto. Mas à frente, Deus vai aparecer dizendo que algumas palavras de Jó eram erradas mesmo. O sentimento de Jó não é correto, mas é o sentimento de quem sofre. E como cristãos, nós somos insensivelmente racionalistas. Essas palavras estão erradas. Mas nós precisamos, às vezes, sentir de onde vem aquele erro. Porque existe o erro frio. O erro frio e racionalista é a heresia dos hereges, é a tolice do tolo, é a insensatez do insensato. Mas existe o erro que vem da dor. É o erro que não é corrigido com informação, mas que é corrigido com amor. Existem heresias que só se curam com abraço.
Existem sentimentos terríveis que se alimentam acerca de Deus, que viram palavras ruins sobre o Senhor, que não vão ser resolvidas com teologia sistemática. Que só vão ser resolvidas com a pessoa sentindo que alguém se importa com a dor dela. É tolice tentar vencer a dor com argumentos. Jó é talvez meio suicida, mas ele estava perto, de fato, de algo terrível acontecer com ele. Na doutrina católica, suicidas não tinham direito à salvação. Na doutrina de Jó, suicidas podem ser homens fiéis, mesmo tendo cometido pecados terríveis. Mas mesmo assim, Jó não foi exatamente um suicida. Ele permaneceu fiel, mesmo diante de tamanhas provações. Você que enfrenta dificuldades grandes, você pode, assim como Jó, vencer suas vontades de morte pela fé, não deixando de negar ao santo. Não pense que o sofrimento que gera em você vontade de morte significa que você está abandonado por Deus. Não pense que as confusões mentais que te fazem, às vezes, ter vontade de dar cabo da própria vida, significa que Deus te abandonou. Esses sentimentos existem para que você os vença, não para que eles te convençam que Deus não está mais do seu lado. O que Satanás quer é que você acredite que quando você deseja tanto que a dor acabe ao ponto de morrer, ao ponto de querer morrer, isso representa um afastamento de Deus, que Deus está contra você. Não acredite nisso. Jó queria morrer porque tinha medo de pecar. Jó queria morrer porque tinha medo de não aguentar mais. Jó queria morrer porque o sofrimento era muito grande. E o que Jó precisava era de pessoas que lhe encorajassem a fé, e não de pessoas que jogassem na cara dele a tolice de suas palavras. Eram palavras que provinham do sentimento e da dor. Em quarto lugar, a gente lê que o lamento de Jó foi piorado pelos seus amigos. A gente vê isso em Jó 14 a 23, do capítulo 6. Ele diz: ao aflito, versículo 14, deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Veja, Jó deixa claro que compaixão é o primeiro sentimento de um amigo, mesmo a quem parece ter se desviado da fé por conta do sofrimento. Compaixão é o primeiro sentimento do amigo. Ele continua: meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os visitantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos do tirano? Querido, Jó se sente traído. Jó se sente enganado. Ele esperava que seus amigos viessem para consolá-lo, para ajudá-lo, e seus amigos faziam parte da sua provação. Eles ficam 7 dias em lamento, mas então falam palavras injustas. Eles são como rios que secam. Ele fala de uma caravana que vai beber água em uma viagem e então não tem mais nada. É quando você acha que o seu marido vai te consolar no aborto espontâneo e ele te trata como culpada. É quando você pensa que o seu pastor vai te receber no abandono, mas ele tenta achar a sua parte da culpa no meio das suas lágrimas. É quando você acha que sua esposa vai te dar um ombro no desemprego inesperado, mas ela responde com raiva e ingratidão. É quando nós esperamos o cuidado, a misericórdia, a presença. Nós, na verdade, somos traídos por quem está do nosso lado e que deveria nos cuidar. Eles não ajudaram Jó em nada. Eles deveriam estar ajudando o amigo e nenhum deles dá recursos, nenhum deles dá comida, nenhum deles dá qualquer tratamento médico para Jó. Eles apenas sentam para acusá-lo, para se distanciar, para se afastar de Jó. Muitas vezes, diante da dor e do sofrimento, é tudo que temos para dar. Pessoas em depressão profunda, que não conseguem sair de casa e a gente as julga porque não conseguem vir para a igreja receber cuidado. Pessoas abandonadas, sozinhas, tristes, e a gente, ao invés de ir até elas para tentar restaurá-las, a gente espera que elas tenham algum movimento, façam a parte delas também. Eu não estou dizendo que a gente deveria mimar pessoas. Eu não estou dizendo que quem sofre
não deverá em algum momento encontrar a sua parcela de culpa. O que eu estou dizendo é que durante a dor e o sofrimento, nossa primeira atitude tem que ser de restauração e não de acusação. Em quinto lugar, esse é o meu último ponto, o lamento de Jó não deveria ser repreendido, mas deveria ser consolado. Isso certamente é um resumo de todos os 4 pontos que a gente trouxe até aqui. Vai do versículo 24 até o versículo 30. Jó diz o seguinte: ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em quem tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer. E que não haja injustiça, mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó está disposto a mudar se os amigos mostrarem o que é que ele fez de errado. A postura de Jó é até humilde. Jó diz que está disposto a mudar de opinião acerca de si mesmo. Mas eles acham que tudo é muito simples. Jó sofre porque Jó pecou e ponto final. Por isso Jó pergunta, então qual é o pecado? O que foi que eu fiz de errado? O que é que a repreensão de vocês repreende então? E no fato, eles não queriam ouvir aqueles que eles queriam aconselhar. Eles já chegaram com uma verdade e não estavam dispostos a ouvir aquele que sofria. Eles não queriam. E Jó disse que as suas palavras eram só palavras desesperadas, jogadas ao vento. Irmãos, nem sempre a boca fala do que está cheio o coração. Geralmente sim, mas às vezes o que nós falamos é brincadeira, é piada, é dor, é insensatez momentânea. Às vezes a gente tenta achar sentidos mais profundos de descrença. Mas às vezes a gente só tem desespero vazio. Eu não acho que nós deveríamos orar de modo insensato. Mas às vezes a nossa dor nos leva a jogar em Deus palavras de lamento muito profundo. Quando eu comecei a fazer terapia no começo de 2020, eu tive que lidar com um conflito. Tinha coisas que eu tinha medo de verbalizar. Eu tinha medo de falar sobre alguns medos os tornassem mais reais. Mas foi falando cada vez mais que eu percebi que alguns lamentos eram provenientes de um medo muito vazio. Eu falava sobre dores e medos e angústias terríveis que depois de verbalizadas pareciam bobagem. Realmente eu acho que isso aqui eu falei, fiz mó dramalhão, fiz poesia e expressei todos os meus sentimentos e quando eu terminei eu vi que não tinha nada ali. Era só bobagem. Orar é poderoso por isso. Porque nós estamos numa zona segura. Deus sabe o que é que tem aí dentro. Antes de você falar, Deus sabe o que é que você sente. E Deus pode ouvir você. Deus pode ouvir as suas palavras ao vento. Quando meu amigo perdeu o seu primeiro bebê, foi muito difícil. Havia uma doença congênita muito rara. Foi um processo extremamente doloroso. E ele ficou chateado com Deus. Mas ele achou que não podia sofrer. Então ele segurou aquilo, aguentou, foi crente. Olha da glória, Deus sabe. E segurou, e tentavam ter outro filho, e o filho não vinha, tentavam ter outro filho, o filho não vinha, e estava segurando aquela dor, até que um dia ele se ajoelha diante de Deus e diz, Deus, eu vou lamentar. E ele jogou diante de Deus tudo aquilo que ele sentia e não tinha coragem de dizer para Deus, porque parecia insensato, porque parecia desrespeitoso, é Deus. Mas ele colocou diante de Deus o seu lamento e a sua dor. Disse o que doía, disse onde é que estava ferido, disse aquilo que ele sentia. Disse algumas coisas talvez injustas para Deus. Ele não falou da teologia sistemática, da soberania absoluta de Deus sobre cada detalhe do universo e que Deus sabe o que ele está fazendo, não. Ele falou que ele se sentiu mal e dolorido e traído. E a gente tem às vezes uma teorapia, né? uma oração maravilhosa em que Deus nos sara através de palavras que a gente solta para Ele. A gente não deveria fazer orações insensatas. Mas o salmista diz coisas muito estranhas às vezes. O Jeremias diz às vezes coisas muito profundas em oração. Abacuque fala de seu medo e do seu lamento. E se? E se é a pergunta o tempo inteiro? Nós temos um Deus maravilhoso, disposto a ouvir palavras de desespero em oração, porque Ele sabe que o desespero que você não tem coragem de verbalizar está aí dentro.
E Ele está disposto a tratar você. Mesmo quando às vezes nós não temos pessoas em volta que nos tratem, há um Deus maravilhoso que nos trata. Queridos, Jó capítulo 6 nos mostra um Jó que prefigura Cristo. Um Jó que no sofrimento lamentou profundamente. E já prefigura um Cristo que no sofrimento lamentaria do alto do Calvário por nós, para que no nosso sofrimento nós encontremos nele algo que Jó ainda não tinha. A plena convicção e a plena e total imagem de um Cristo que era um servo sofredor. No sofrimento, culparam Jó de estar errado e de ser culpado. E ele já prefigurava o Cristo que seria tratado como um criminoso. Um Cristo que receberia zombaria, um Cristo que foi culpado pelo próprio Pai do nosso pecado, para que nós tenhamos no nosso sofrimento aquilo que Jó ainda não tinha, que era a imagem perfeita do Cristo sofredor, que é acusado por nós. No sofrimento, Jó foi abandonado. E ele já prefigurava o Cristo que foi desamparado pelos seus discípulos no seu último momento, para que nós, no nosso sofrimento, nele, tenhamos um Cristo que está sempre com a gente, sempre disposto a nos ouvir e nos receber. Um Cristo que nos motiva para que sejamos cristãos a outras pessoas, para podermos ajudar e amar, ao invés de chutar cachorro morto. Se você é Fantini, se Deus não parece misericordioso, se os tigres vieram à noite, se a sua esperança foi despedaçada, se as tempestades não parecem passar, lembre que nós estamos em uma situação muito melhor que a de Jó. À nossa volta, nós não temos 3 amigos desalmados, mas nós temos o próprio servo sofredor participando da nossa dor. E nele nós encontramos força, ajuda e confiança muito maior do que qualquer uma que Jó já podia sonhar. Vamos agradecer a Deus por isso. Senhor, que o Senhor possa cuidar da nossa alma e do nosso coração, nos dar força e esperança para sermos cuidados por Ti, porque o Senhor promete, Deus, que não apagará o pavio que fumega, o Senhor não quebrará a cana rachada. Então, em Cristo, nós encontramos força, ajuda e esperança para os dias de dor. E no momento da dificuldade, o Senhor nos fortifique. Que na depressão o Senhor nos dê cura e alegria, mas estaremos contentes se o Senhor nos deixar funcionais. Que no luto o Senhor nos dê tranquilidade, mas estaremos contentes se tivermos esperança no meio das lágrimas. E diante do leito de morte, o Senhor nos permita consolar os nossos parentes, mas estaremos satisfeitos se a graça for suficiente para olharmos ansiosos pelo céu. Como igreja, nós possamos servir e amar e apontar as pessoas àquilo que importa, que é a fé preciosa em Cristo Jesus. E diante de sofrimentos imperfeitos, nós possamos apontar os irmãos em graça ao único que é verdadeiramente perfeito, que é o Filho de Deus, nosso Senhor. Assim oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.